Você quer contratar um plano de saúde e não sabe por onde começar? Então esse vídeo é para você. Eu preparei uma cartilha com as principais dicas para você contratar um bom plano de saúde. Vem comigo! Olá, tudo bem com você? Antes de mais nada, deixa eu falar quem sou eu na fila do pão. Eu sou a Patrícia, sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde há 26 anos. Eu tenho bastante experiência com planos de saúde. Aqui na nossa corretora, nós atendemos muitos clientes que chegam bem perdidos, sem entender como funciona a contratação de um convênio. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar dar um norte para quem está começando essa busca ou para quem quer trocar o plano de saúde que já tem. São 7 dicas importantes. Vamos lá? Dica 1. Entenda quais são as formas de se contratar um plano de saúde. Essa parte é muito importante. É a partir daqui que você vai entender como funciona a contratação. Existem 3 formas de se contratar um plano de saúde, tá? A primeira é através do plano individual ou familiar. Essa contratação é feita pelo seu CPF. A segunda é através do plano empresarial. Para você fazer esse tipo de contrato, você tem que ter um CNPJ. E a terceira é através do plano coletivo por adesão. Esse tipo de contrato é feito de acordo com a sua profissão. Vou falar um pouquinho de cada uma. O primeiro tipo de contratação, que é o plano individual ou familiar pelo seu CPF, parece o mais fácil, né? Você liga em uma corretora de planos de saúde ou me liga aqui, já que eu também sou corretora, e fala assim: quero contratar um plano de saúde pelo meu CPF. Quais planos você tem aí? Aí eu, ou a corretora que está te atendendo, mostra várias opções, você escolhe uma e contrata. Parece fácil, mas a realidade não é bem assim. Infelizmente, existem pouquíssimas opções de planos individuais ou familiares no mercado. Na maioria dos lugares, não tem nenhuma opção de plano individual para você contratar. Aí você fala: como assim não tem plano individual? Eu preciso contratar um plano para o meu bebê, que tem 1 aninho, ou preciso de um plano para minha mãe, que tem 70 anos. Um bebê não tem empresa e uma senhora que já está aposentada também não. Pois é, infelizmente as empresas de planos de saúde quase não fazem mais planos para pessoa física pelo CPF. Isso acontece porque esse tipo de plano tem o reajuste limitado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E esse percentual de reajuste normalmente é menor do que os outros tipos de contratação. E por isso as empresas de planos de saúde não disponibilizam esse tipo de contrato. O segundo tipo de contratação é o plano empresarial. Para fazer esse convênio, você ou alguém da sua família tem que ter um CNPJ. Esse CNPJ pode ser inclusive o MEI, o microempreendedor individual. Para fazer o plano pelo CNPJ, tem que ter pelo menos 2 pessoas no contrato. E a pessoa que é a dona ou dono do CNPJ tem que entrar no plano também. Na contratação pelo CNPJ tem muito mais opções de planos para você escolher. E o último tipo de contratação é o plano coletivo por adesão. Funciona assim: vamos supor que você não tem CNPJ e você quer contratar um plano da Sul América. Você tem que contratar a Sul América pelo plano coletivo por adesão, já que a Sul América não faz planos individuais. Você vai contratar esse plano através de uma administradora de planos, como a Qualicorp, por exemplo. A administradora não é uma corretora e também não é uma empresa de planos de saúde. Como o próprio nome diz, ela é uma administradora. Ela administra o seu contrato. Então ela cobra de você e repassa o valor para a Sul América, por exemplo. Como esse tipo de contrato é de acordo com a profissão, também entra na negociação algum sindicato ou alguma associação que tenha convênio com a administradora e o plano tem desconto dependendo da sua profissão ou da sua formação. E tem desconto para estudantes também. É importante você saber sobre essas 3 formas de contratação, porque quando você ligar aqui para a gente para fazer uma cotação, nós vamos ter que te fazer algumas perguntas, como: você tem CNPJ? Se você não tem CNPJ, você tem alguma formação? Qual a sua formação? Se você não tem formação, você trabalha com o quê? A gente parece aquela vizinha fofoqueira que quer saber de tudo, mas o motivo das perguntas é esse: é entender a sua situação e poder te ajudar a encontrar o melhor plano para o seu caso. Uma reclamação que muita gente tem sobre o plano por adesão é o reajuste, que muitas vezes é maior do que os planos individuais. Mas, como eu disse, quase não tem opções de planos individuais no mercado. Então, se você não tem CNPJ, não tem muito para onde correr. Tem que contratar o plano por adesão. Aqui a gente tem um vídeo que explica tudo sobre o plano coletivo por adesão. Eu vou deixar o link aqui para você ver depois, tá? Dica 2. Tipo de atendimento.
Antes de falar disso, eu preciso que vocês entendam uma coisa. O que os planos cobrem? São dois pontos importantes sobre o que um plano cobre. O primeiro é o tipo de atendimento, que é sobre o que eu vou falar agora. O segundo é a lista da ANS. A ANS, que a gente já falou aqui, também define o que os planos devem cobrir. Então, são 3 tipos de cobertura que existem. Tem o plano com atendimento completo, o plano com atendimento só ambulatorial e outro com atendimento hospitalar. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro plano, e o mais comum, é o plano com atendimento completo. Esse plano vai cobrir tudo que está nessa lista da ANS. Nessa lista tem quase 4.000 procedimentos, mas em resumo, o plano completo cobre consultas, exames, procedimentos. Procedimento, gente, é tudo que não se encaixa nem em consulta e nem em exame, como fisioterapia, fonoaudiologia ou quimioterapia, por exemplo. Internações, cirurgias e parto. O segundo tipo de atendimento é ambulatorial. Existem planos só com cobertura ambulatorial. Isso quer dizer que esse plano só cobre consultas, exames e procedimentos. O plano com atendimento ambulatorial não cobre a parte hospitalar, então não vai cobrir internação, nem cirurgia, nem parto. E o terceiro plano é o plano hospitalar. Esse plano é o contrário do plano ambulatorial. Como o próprio nome diz, o atendimento é só na parte do hospital. Então, ele cobre internações, cirurgias e parto, mas não cobre consultas, nem exames e nem procedimentos. Aqui no canal, a gente tem um vídeo que fala sobre o plano hospitalar. Vou deixar o link aqui também para você ver depois, tá? Se você quer ter a segurança de que o plano vai cobrir qualquer coisa que você precisar, o melhor é contratar o plano completo, tá? Que tem atendimento ambulatorial e hospitalar. Dica 3. Modelo de coparticipação. Nesse ponto também tem 2 formas de contratação. Tem o plano com coparticipação e o plano sem coparticipação. E qual a diferença entre eles? No plano com coparticipação, você vai pagar uma mensalidade mais barata e depois você vai pagar uma taxa extra para cada procedimento que você usar. Então, quando você passar numa consulta, fizer um exame ou algum procedimento, você vai pagar um valor a mais para cada coisa. Já no plano sem coparticipação, tudo que você usar está incluído no valor da mensalidade. Você não vai pagar mais nada à parte. Tá, e se eu escolher um plano com coparticipação? Qual o valor que eu vou pagar numa consulta, nos exames, nos procedimentos e tal? Isso depende do plano. Cada plano tem os seus valores e a sua regra. E qual plano vale mais a pena? Com ou sem coparticipação? Essa resposta também depende de vários fatores. Se você é uma pessoa que quase não usa o plano, se você não tem nenhum problema de saúde, tem um convênio mais para a segurança, o plano com coparticipação pode valer a pena para você. Mas se você já tem um problema de saúde e esse problema exige que você faça algum acompanhamento médico com frequência, como exames ou terapias, por exemplo, daí é melhor você contratar o plano sem coparticipação. O que eu posso dizer sobre a coparticipação é o seguinte: os planos coparticipativos estão sendo uma tendência das empresas de planos de saúde. Algumas delas nem têm mais opção de plano sem coparticipação. Se você tem interesse em fazer um plano sem coparticipação e você encontrou um plano que te atenda e que você gostou do preço, meu conselho é: contrate o quanto antes, porque se você demorar, corre o risco de não ter mais essa opção depois, tá? Dica 4. Rede de atendimento e abrangência. Tem uma pergunta que é bem básica e todo mundo que vai contratar um plano de saúde quer saber, que é: onde atende? Cada plano tem uma área de atendimento e cada plano tem uma rede de atendimento diferente. As duas coisas estão ligadas e são importantes para você conhecer. Eu vou explicar cada uma. A área de atendimento é a região que o plano vai atender. É chamada área de abrangência. A abrangência pode ser local, só na sua cidade, regional, na região, ou nacional, em todo o Brasil. Já o que a gente fala de rede de atendimento são os médicos, clínicas, laboratórios e principalmente hospitais que cada plano cobre. Muita gente me chama aqui e pergunta: quanto custa o plano da Sul América, por exemplo? Daí a gente fala, mas qual o plano da Sul América? Porque a Sul América, assim como a Mil, assim como a Bradesco Saúde ou qualquer outra empresa de convênio médico, tem várias opções de plano. E a diferença entre eles é principalmente a área de atendimento e a rede de atendimento. A Sul América, por exemplo, tem opções de planos regionais e planos nacionais. E cada um tem uma lista de hospitais diferente. Mesmo nos planos nacionais, tem várias opções de plano. Por isso, para a gente poder passar o preço, muitas vezes a gente pergunta: tem algum hospital específico que você queira ter na rede de atendimento?
Porque daí a gente te passa já o preço do plano que tem o hospital que você quer, entendeu? Outra coisa que todo mundo pergunta aqui pra gente é: qual plano é melhor? Essa resposta depende muito do que você está buscando. Se você tem interesse em ter atendimento só na sua cidade, se você viu um convênio com atendimento local, que já tem o hospital que você quer, e esse plano cabe no seu bolso, pronto, esse plano é o melhor para você. Mas se você costuma viajar e quer ter a segurança de ter um plano com atendimento nacional, um plano com atendimento local ou regional não é o mais indicado para você. A rede de atendimento é uma parte muito importante na hora da contratação. Não importa se você vai contratar um plano regional ou nacional. Seja qual for o plano, confira bem se tem médicos, laboratórios e principalmente hospitais perto da sua casa. Eu sempre falo aqui que você precisa ter um hospital de fácil acesso, que você possa chegar rápido se passar mal e precisar de um pronto-socorro com urgência. O plano é justamente para isso. Dica 5. Carência. Primeiro eu vou explicar o que é a carência, caso tenha alguém que não saiba. Carência é um prazo que você tem que esperar para poder usar o plano, mesmo pagando a mensalidade. E aqui entram duas situações, tá? Ou você vai contratar um plano pela primeira vez, ou você já tem um plano e quer trocar por outro por algum motivo. Eu vou falar um pouco de cada situação. Se você ainda não tem nenhum plano de saúde e vai contratar pela primeira vez, você vai ter que cumprir algumas carências. E quais são os prazos de carência? Mais uma vez, quem faz as normas é a ANS. De acordo com a ANS, os prazos máximos de carência que as empresas podem colocar são urgência e emergência, 24 horas, consultas agendadas, 30 dias, exames, procedimentos e internação, 180 dias, parto, 300 dias. E problemas decorrentes de doenças pré-existentes, que são os problemas de saúde que você já tem antes de contratar o convênio, o prazo é 24 meses. Esses são os prazos máximos de carência, mas muitas vezes as operadoras, que são as empresas de plano de saúde, fazem promoções de redução de carência, mesmo para quem não tem plano. Olha, importante, tem duas carências que não tem como reduzir, tá? Que são a de parto, que é de 300 dias, e a de doença pré-existente, que são 24 meses. Estou frisando isso porque todos os dias alguém chama a gente aqui porque já está com algum problema de saúde e precisa fazer uma cirurgia com urgência ou descobriu que está grávida e agora precisa de um plano que cubra o parto. Mas, infelizmente, não tem. Nenhuma empresa reduz a carência para essas situações. A segunda situação é a de quem já tem um plano de saúde há algum tempo e já cumpriu as carências do plano. Nesse caso, se você trocar de convênio, seja porque você quer reduzir o custo, seja porque quer melhorar a rede de atendimento ou qualquer outro motivo, é possível você entrar no plano novo sem carências, ou pelo menos com uma carência bem menor para algumas coisas. Mas isso depende de várias questões, tá? Depende do plano que você já tem, depende do tempo que você já tem esse convênio e também depende de qual é o plano que você vai contratar. Se esse for o seu caso, me chama aqui no WhatsApp que eu ou alguém da minha equipe te ajudamos com as dúvidas e com a contratação também, beleza? O link do WhatsApp está aqui na descrição. Eu ainda vou dar mais 2 dicas, mas antes disso eu quero te perguntar uma coisa. Você está gostando do vídeo? Se sim, já curte aqui e se inscreve no canal, por favor? Muito obrigada. Dica 6. Reembolso. Vou explicar como funciona o reembolso, tá? Para quem não sabe. Um plano de saúde funciona assim. Você paga uma mensalidade, recebe uma carteirinha e quando você precisar ir no médico ou fazer algum exame, por exemplo, você procura quais médicos e laboratórios que atendem pelo plano, vai lá e passa a carteirinha. Isso é óbvio, né? Só que, eventualmente, você quer ir em algum médico que não atende nenhum convênio. Daí que entra o reembolso. Você vai nesse profissional, paga a consulta e depois pede para o plano reembolsar o valor que você pagou na consulta. Não são todos os planos que têm essa cobertura de reembolso. Alguns planos têm e outros não. Então, se você já tiver um plano e precisa pedir algum reembolso, verifique primeiro se o seu convênio tem essa cobertura. E se você estiver contratando um plano agora e tem interesse em ter essa cobertura de reembolso, busque opções de planos que tenham essa cobertura. Tem outras situações que dá para você pedir reembolso, mesmo que o seu plano não tenha essa cobertura. E tem muito mais detalhes sobre reembolso. Se você quiser saber um pouco mais, aqui a gente tem um vídeo que explica sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver depois. Agora a última dica que eu vou dar é sobre o preço. Veja bem que o preço não está como primeira dica, e sim como última, e isso é de propósito mesmo. Muitas pessoas chamam a gente aqui e querem saber primeiro o preço.
E essas pessoas não estão erradas, não. Eu não estou criticando, eu entendo perfeitamente. Só que primeiro, para poder passar o preço, a gente ou qualquer outra corretora que você procurar tem que entender a sua situação. Justamente por causa de todas as outras dicas que eu falei aqui. E é com base nessas informações que a gente vai buscar o melhor plano para o seu caso. E segundo, que o melhor plano para você vai ser aquele que tem o melhor custo-benefício. O custo-benefício não quer dizer necessariamente o plano mais barato. Também não quer dizer que você tem que contratar um plano nacional completo, com reembolso, etc., se essa não é a sua necessidade. O melhor custo-benefício é aquele que tem a maior vantagem pelo menor preço. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Outro dia, a gente atendeu uma moça de São Paulo. Ela queria um plano completo e a única exigência dela é que esse plano atendesse no laboratório FEMI, que é uma rede que faz exames da mulher. Ela não viaja, então não precisava de um plano nacional. Não pensava em reembolso, já que isso encarece um pouco o plano, e ela queria algo mais em conta, tá? Que coubesse no bolso dela. Esse laboratório estava incluído na maioria dos planos mais caros, mas a gente encontrou um plano local que tinha um laboratório FEMI na rede de atendimento e que inclusive tinha um pertinho da casa dela. E ficou muito mais barato que outros planos. Nesse caso, esse plano local foi a melhor escolha para ela. Foi o melhor custo-benefício para o caso dela e coincidiu de ser o plano mais barato. Outro exemplo. Um casal do interior de São Paulo tinha um plano da Sul América e eles queriam reduzir o custo. Eles estavam pagando R$ 2.900 para os dois. Esse plano da Sul América era um plano nacional e com vários hospitais bons de São Paulo na rede. Nós mostramos as opções para eles reduzirem o custo. Olha só, tinha a opção de um plano da Amil, nacional também e com a mesma rede de atendimento da Sul América por R$ 1.900. E também tinha a opção de um plano local da cidade deles por R$ 1.600. Na cidade deles tem 2 hospitais e esse plano só atendia em um dos hospitais. O plano da Amil era nacional, com cobertura de reembolso, com vários hospitais bons em São Paulo, atendia nos 2 hospitais da cidade deles e o custo ficou só R$ 300 a mais. O plano local estava aqui e o plano nacional estava aqui, em termos de vantagens. Já o preço do plano local estava aqui e o do plano nacional estava aqui. Aí eu te pergunto, qual o melhor custo-benefício nesse caso? A Amil, sem dúvidas, né? Como eu falei, aqui nós somos uma corretora de seguros. Caso você queira a nossa ajuda para fazer a contratação do seu plano, é só entrar em contato. Vai ser um prazer para a gente te ajudar com isso. Contratar um plano de saúde não é tão simples como pedir um pastel na feira, mas também não é tão complicado, não. Eu espero que essas dicas possam te ajudar na escolha. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você tem ou já teve um plano de saúde? Se sim, qual foi a sua experiência com o convênio? Me conta aqui qual é a sua cidade e qual convênio você tem. Assim a gente consegue ajudar outras pessoas a escolherem um plano também, tá? Um beijo, até mais!